Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. O Dr. Márcio Estrela começou a ver as coisas dentro dos pacientes em março, no 17º ano de sua carreira como cirurgião torácico. Não de repente, com a gradualidade perturbadora de algo que cresce em você antes de você perceber que cresceu. Começou como sensação. Ao operar, havia momentos em que o campo cirúrgico parecia conter mais informação do que deveria, como quando os olhos se ajustam ao escuro e o que era invisível começa a ganhar contorno. Ele havia atribuído ao cansaço. Havia atribuído ao 17º ano de uma especialidade que exigia atenção extrema e que cobrava-se o preço de formas que nenhum manual de medicina descrevia adequadamente. Então, numa manhã de terça-feira, durante uma ressecção pulmonar de rotina, ele viu claramente, com a mesma clareza com que via o bisturi na própria mão, algo que não deveria estar lá. Não um tumor não detectado. Não uma anomalia anatômica. Era algo que não tinha nome em nenhum atlas de anatomia porque não era anatômico. Era escuro, compacto, com uma forma que oscilava levemente como tecido vivo, instalado entre o lobo inferior e a parede torácica, invisível aos instrumentos, invisível às imagens pré-operatórias, visível apenas para os seus olhos naquele momento como se sempre houvesse estado lá esperando ser notado. O doutor Estrela terminou a cirurgia. O paciente, um homem de 52 anos, acordou da anestesia sem complicações. A ressecção havia sido bem-sucedida. Nos exames pós-operatórios, nada de anormal. Márcio foi para casa e não dormiu. Cruz, cruz, cruz. Na semana seguinte, viu em 3 outros pacientes. Formas diferentes. O do segundo era mais difuso, uma névoa densa que envolvia o coração com a opacidade de algo antigo e estabelecido. O do terceiro era pequeno e agitado, no mediastino, como algo que ainda estava chegando e não sabia onde se instalar. O quarto não tinha nada, nenhuma das coisas que ele havia visto nos outros. O campo cirúrgico era apenas o que sempre havia sido: tecido, vasos, a mecânica precisa e admirável do interior humano. Ele começou a perguntar. Não durante as cirurgias, depois, nos retornos, nos acompanhamentos. Com o cuidado oblíquo do médico que levanta um assunto delicado, perguntava sobre o estado emocional, sobre o que havia acontecido nos meses anteriores à doença, sobre o peso específico que cada um carregava. O homem de 52 anos com a forma escura entre o lobo e a parede havia perdido um irmão 3 anos antes num acidente que ele considerava, em silêncio, parcialmente evitável. Não havia contado a ninguém. Não havia ido à terapia. Havia engolido e continuado. A mulher com a névoa ao redor do coração havia passado 32 anos num casamento do qual nunca havia saído porque não havia aprendido que podia. Tinha 70 anos.
Ainda não tinha saído. O homem com a forma agitada no mediastino havia, 3 semanas antes da cirurgia, feito algo de que se envergonhava profundamente, algo que ele descreveu, quando o Doutor Estrela perguntou com cuidado suficiente, como uma traição. Não infidelidade. Algo diferente, mais difuso e talvez mais sério. Havia deixado de ser a pessoa que havia prometido ser. O quarto paciente, o limpo, sem nada visível, havia chegado ao hospital convencido de que ia morrer e havia, durante a espera pré-operatória, telefonado para a filha com quem havia brigado há 4 anos. Tinham conversado por 2 horas. Ele havia chorado. Ela havia chorado. Havia dito o que precisava ser dito. Márcio passou uma semana processando as correlações com a meticulosidade do cientista. Eram 4 casos. Era impossível estabelecer causalidade com 4 casos. Mas havia um padrão, e padrões, em medicina como em tudo, raramente eram acidentais. Cruz, cruz, cruz. Ele não falou sobre isso por meses. A quem falaria? O Conselho Regional de Medicina não tinha comitê de investigação de visões intraoperatórias. Os colegas, por mais respeitados que fossem, iriam encaminhar para avaliação psiquiátrica, o que era, Márcio reconhecia, uma resposta completamente razoável. Ele próprio havia considerado a avaliação psiquiátrica. Havia considerado com seriedade. Havia descartado não por rejeitar a possibilidade, mas porque a alternativa, que o que via era real, exigia investigação antes de tratamento. Ao longo de 1 ano, ele operou 317 pacientes. Em 148 havia algo visível. As formas variavam em tipo, intensidade, localização. E com o tempo ele começou a desenvolver uma tipologia informal, não escrita, que conectava o que via com o que aprendia nos acompanhamentos. Havia formas que reconhecia como luto não processado. Havia formas que reconhecia como vergonha crônica. Havia formas, as mais inquietantes, as mais densas, que reconhecia como a acumulação de anos de vida vivida em desacordo com o que o portador sabia, no fundo e em silêncio, que deveria ser. E havia os 169 que não tinham nada. Ele passou tempo tentando entender o que distinguia os limpos. Com o tempo, com paciência, descobriu, não eram necessariamente pessoas mais felizes. Não eram pessoas sem tragédia. Eram pessoas que, de alguma forma, pela terapia, pela fé, pela sorte de ter tido conversas que chegaram na hora certa, haviam conseguido externalizar o que carregavam em vez de incorporar. Tinham o mesmo peso, às vezes mais. Mas o peso estava fora do corpo, não dentro. Márcio Estrela mudou sua prática. Não publicamente. Não havia como publicar o que havia visto sem destruir uma carreira de 17 anos. Mas nos acompanhamentos pós-operatórios, foi desenvolvendo um protocolo diferente. Mais perguntas. Mais tempo. Mais atenção às coisas que os pacientes não haviam dito a ninguém antes.
encaminhamentos para terapia que não eram pro forma mais específicos. Ele havia aprendido a reconhecer o que cada paciente precisava externalizar e a encontrar o profissional certo para ajudar. Não havia como saber se o que via diminuía. Não podia operar os mesmos pacientes 2 vezes para verificar. Mas havia algo que ele via com certeza crescente ao longo dos anos. Os pacientes que voltavam para consultas de rotina, 1 ano, 2 anos depois da cirurgia, com as histórias de mudança que às vezes os pacientes contam, o casamento encerrado, o telefonema feito, a terapia começada, o irmão finalmente confrontado com a conversa que havia esperado décadas, chegavam de um jeito diferente. Mais leves. Este era o único adjetivo que funcionava. Chegavam mais leves. E quando o Doutor Estrela os apertava a mão no corredor, havia nos rostos deles algo que ele havia aprendido, ao longo de muitos anos de cirurgia torácica, a reconhecer. A expressão de quem se desembaraçou de algo que carregava há tempo demais. Ele nunca disse a nenhum deles o que havia visto. Era seu peso para carregar. Era sua forma escura no mediastino, a que crescerá lentamente ao longo dos anos de ver o que os outros não viam, de saber e não poder dizer. Havia noites em que se perguntava como ela parecia. Havia noites em que se perguntava se alguém algum dia seria capaz de ver.